Oi, oi, alô. Boa tarde, alunos do ensino médio, alunos do segundo ano. Então, como eu postei lá na turma de vocês do segundo ano, tá esse material que era para vocês dar uma lida primeiro, que depois eu ia gravar o vídeo explicando o conteúdo, né, para vocês. Então, nós vamos falar sobre os estados nacionais, né? Nós vimos, né, como a gente está recapitulando, né, a questão da aprendizagem, né, bem, vamos dizer assim, contínua, né? Ou seja, a gente vai ver conteúdos que vocês deveriam ter visto, né, lá no finalzinho do primeiro ano, mas que no segundo ano vocês iriam ver mais detalhado. Porque conforme muitas vezes o professor, o planejamento do professor, esse conteúdo é de vocês mesmos do, do segundo ano, tá? Então é um objeto de conhecimento que você vê no segundo ano do ensino médio também. E você vê esse material, né, esse objeto de conhecimento lá no sétimo ano, né, do ensino fundamental maior. Então nós vamos falar um pouco sobre a criação dos estados nacionais, né, os estados nacionais modernos e o absolutismo. Quando fala estados nacionais, é quando se começa a formar as nações. Quando a gente estuda sobre o sistema feudal, nós vimos que lá no feudalismo não existia uma unidade, né, né, uma unidade única, né, nacional, como nós temos hoje, como Brasil, Portugal, Espanha. Não se tinha o país, uma nação unificada, né? Então era fragmentado determinados territórios com seus povos, com suas culturas, né, bem diferentes, várias culturas, né, embutidas numa só sociedade, como existe até hoje. Só que cada nação tem a sua própria cultura, o seu próprio dialeto. Até então não existia isso. Então era feudos, vários feudos divididos em porções territoriais, aonde quem tinha esse controle, né, do poder político, poder econômico, né, até um domínio social, muitas vezes eram os senhores feudais, juntamente com a ajuda do clero. Então nós vamos falar um pouco sobre esse sistema absolutismo monárquico, né? Quando esse poder absolutista monárquico, eles retornam para o rei a partir do século XV, né? Com a ajuda principalmente da classe burguesa, né? Os comerciantes, que vai tendo uma grande ascensão, né? Ou seja, um grande crescimento nesse período do século, finalzinho do século XIV, início do século XV, século XVI. Quando a gente fala, o rei só vai começar a ter controle, a mandar nos estados, só a partir desse momento, não. Lá na antiguidade, no Império Romano, grego, existia o poder do rei. Só que com a invasão dos povos bárbaros, né? Então, ou seja, houve no enfraquecimento desse poder monárquico, desses reis, e aonde esse domínio, então todo o poder que se tinha na cidade, na zona urbana, ele é como se esse poder fosse transferido para o campo, para a zona rural. Então passou-se um período longo da nossa história, do nosso processo de conhecimento, então que todo esse poder político, econômico foi centralizado no campo, ficou centralizado na mão dos senhores feudais. E com esse renascimento comercial, né, e renascimento urbano, então começa novamente a voltar para a cidade esse poder, tá bom? Então a gente vai ver esse assunto com vocês. Então, olha, aqui nós vamos ler, né, essas citações para vocês entenderem um pouquinho como que se vai dar toda essa formação, como que se vai dar início, tudo que nós vamos falar. Então, olha, quando nosso Senhor Deus fez as criaturas, não quis que todos fossem iguais, mas estabeleceu e ordenou a cada um a sua virtude, né? Quanto aos reis, estes foram postos na terra para reger e governar o povo de acordo com o exemplo de Deus, dando e distribuindo não a todos indiscriminadamente, mas a cada um separadamente, segundo o grau e o estado que pertenceriam, né, que pertenceram. Então, o que vai dizer? Que
para vocês entenderem melhor essa questão que se coloca essa citação, para falar sobre essa questão desse poder do rei, a gente lembra lá do Jean Bodin, que para ele justificar o poder desses reis, eles vão dizer que os reis têm um poder divino, que era um poder dado por Deus. Então, mas Deus ele vai criar as criaturas, né, todos nós, como seres iguais. Mas para eles, olha, o que eles colocam, né, para justificar esse poder do rei? Que o rei ganhou esse poder. E isso era citado muitas vezes pelo próprio clero, né, pelos membros da igreja, para mostrar que esse poder do rei tinha sido dado por Deus, que era uma virtude dos reis reger a população, né, a sociedade, e reger de forma que tivesse privilégio, né, que era cada um separadamente com o seu grau de estado que pertencia. Né? Se você era nobre, então você era tratado diferenciado. Então é dessa forma que eles vão tentar mostrar como que esses monarcas eles vão conseguindo esse poder. Tanto que no último, olha, o último, a causa e desígnio dos homens, que ama naturalmente a liberdade e domínio sobre os outros. Então, que isso, essa questão de você dominar, né, uma outra pessoa, dominar o povo, isso já é um desígnio que já vem há muito tempo, que é uma qualidade, uma virtude do homem. Dele, naturalmente, ele ama a liberdade e para certa forma, dominar outras pessoas. Ao introduzir aquela restrição sobre si mesma, sobre a qual vimos e viver nos estados, é o cuidado da sua própria conservação com a sua vida mais satisfeita. Quer dizer, o desejo de sair daquela miséria, condição de guerra, que há consequentemente necessária, conforme se mostrou, das paixões naturais dos homens, quando não há um poder visível capaz de manter em respeito, forçando-a por medo de castigo ao cumprimento dos seus pactos, aos respeitos daquelas leis da natureza. Então, ou seja, que o homem, cada um tem a sua virtude, então cada um vai buscar pela sua riqueza, né, vai trabalhar. Mas só que eles usaram muito essa questão religiosa, principalmente transmitida pela Igreja Católica, que quem tinha poder, ele tinha um poder supremo, que já faz parte da natureza, que é um poder dado por Deus, porque essa pessoa tinha virtude de mandar, de controlar o outro. Então ele tinha esse desejo, era um desejo dado por Deus. Então, mas o que o homem tem essa liberdade de lutar pelos seus direitos e lutar com paixão para conseguir a sua liberdade, conseguir os seus bens materiais. Então é uma fase da história que os filósofos, né, vários pensadores usaram muito para justificar esse poder que esses monarcas começaram a possuir, começaram a ter, né, principalmente na formação dos estados nacionais, na formação dos países. Então, olha, aqui nós vamos tentar ver sobre o conceito histórico da formação desses estados modernos, desse poder monárquico. Então, o primeiro fator, olha, é a crise do século XIV, né? Então, ou seja, a crise demográfica. O que quer dizer a crise demográfica? Na Europa, nesse período, finalzinho do século XIV, ocorreu a chamada peste negra e as guerras feudais. Tá? As guerras dos camponeses contra os senhores feudais, porque eles já lutavam pela liberdade, lutavam por posse de terra. E a peste negra foi uma doença, né, transmitida pelo rato e que matou um terço da população da Europa. Então, essa crise demográfica, de certa forma, vai enfraquecer o poder dos chamados senhores feudais. Tá? Então, isso já foi um fator de enfraquecimento para que esses reis pudessem ter o controle, pudessem comandar o poder novamente. Aí vem a chamada crise econômica. Né? O que é essa crise econômica? Se nós estamos falando, nós falamos agora, anteriormente, sobre a peste negra, né? Perdeu um terço da população, sobre as guerras feudais, que eram dos camponeses contra o domínio dos senhores feudais, então isso tudo vai provocar o quê? A redução da produtividade servil. Tá? E essa redução dessa produtividade, ela vai acontecer porque, qual é uma das causas? As guerras feudais contra os senhores feudais. O outro fator foi o aumento dos impostos e dos preços dos alimentos
e a superexploração da massa camponesa. Então isso é um fator que vai provocar a crise econômica, né? Então, para superar essa crise devido às guerras feudais, vai ocorrer um aumento dos impostos, vai ocorrer a falta de produtos do mercado. Então, isso tudo vai enfraquecendo o poder de cada feudo, o poder dos senhores feudais. Um outro fator é a chamada crise social. Então, essa crise social é a superexploração camponesa que gera revoltas sociais. E uma das revoltas eu retorno aqui, né, em cima, falando sobre as guerras feudais. Né, as guerras, muitas vezes, dos camponeses contra os senhores. Então, olha, qual o resultado de tudo isso? Qual o resultado dessas revoltas? Então, olha, as revoltas camponesas, eu vou só mudar aqui a cor da minha canetinha para vocês entenderem melhor e ficar acompanhando melhor. Então, ou seja, olha, o resultado dessas revoltas é o quê? Olha, as revoltas camponesas nos feudos da Europa Ocidental ameaçavam o quê? A hegemonia da nobreza. Quem é essa nobreza, professor? Os senhores feudais. E a hegemonia principalmente do outro grupo, que era o clero, né, que eram os membros da igreja, que levava à contestação dos privilégios de nascimento gerado pela divisão estamental. Então, ou seja, essa crise eles lutavam para acabar com essa divisão da sociedade estamental. Se você nasceu nobre, você vai morrer nobre, você vai ter mais privilégio. Então, quem nasce servo sempre não ia ter privilégio, ia sempre trabalhar para sustentar os outros grupos, como o clero e a nobreza. Então, eles lutavam, eles contestavam principalmente, né, para acabar com esses privilégios que se tinha, né, da nobreza e do clero. Então, tudo isso vai enfraquecendo esses dois grupos, que é a nobreza feudal e também esse domínio, esse poder dominante que se tinha a Igreja Católica nessa época. Aqui, olha, muita atenção que é só para vocês verem a divisão estamental como que era. Nós temos duas formas. Olha, o primeiro modelo da pirâmide social, feudal, olha, pirâmide feudal, nós tínhamos aqui o rei, tá? Nós tínhamos aqui cavaleiros, né, que é cavaleiros, a nobreza inglesa, e nós tínhamos o vassalo. Então você pode observar aqui que nós temos a nobreza feudal e nós temos o clero aqui juntinho. E aqui abaixo nós tínhamos seus vassalos, que eram os servos. Então essa era uma das pirâmides. E aqui tinha um rei, mas vocês têm que lembrar que esse rei não mandava bexeriga nenhuma, tá? Ele era um nobre, mas que ele não tinha mais poder do que os senhores feudais nessa época, viu? Preste bem atenção. Vocês acompanhando o desenvolvimento, a transformação que vai ter dentro da sociedade. E a divisão estamental, que é o segundo modelo da pirâmide social feudal aqui. Ó, nobreza e clero. Então, aqui quem comanda é o clero e a nobreza. E abaixo nós tínhamos quem? O servo, né, que era a maioria da população, que era responsável de sustentar essa cambuia aqui nessa primeira pirâmide. Tá? Aqui os vassalos, gente, olha, servo, porque os vassalos, né, muitas vezes esses vassalos conseguiam se reerguer para tornar um cavaleiro, né, pelas suas virtudes, né, pelos seus juramentos. Então, isso são as pirâmides desse período do feudalismo ainda. E dentro dessa divisão estamental, o que nós podemos observar? Olha, apesar das várias interpretações da divisão da sociedade feudal, o modelo apresentado posteriormente permite uma melhor compreensão da atuação dos dois personagens fundamentais para a formação do Estado Nacional moderno absolutista. Quem, professor? Ó, os reis vai contar com o apoio de quem? Da burguesia. Então, olha, essas interpretações das divisões, né, é que vai... Porque, olha, vamos voltar aqui um pouquinho. O que nós temos aqui? Nobreza e clero. O rei está aqui no topo, mas ele manda alguma coisa? Nada. Tá? O rei não mandava nada aqui no período feudal. Mas só com o passar do tempo vai surgir um novo grupo social, que esse novo grupo social vai ser quem? A burguesia. E a burguesia vai apoiar quem? Ó, o rei. Então vai ter, ó, clero, nobres,
camponeses, artesão e burguesia. E essa classe burguesa, ela vai apoiar principalmente, né, a nobreza, que é a nobreza real, tá? Olha, a reconfiguração sociais que vai passar a ter, né? Então, ó, a ascensão da burguesia é uma configuração social que vai ocorrer, tá? Então, olha, essa ascensão, o que quer dizer a ascensão da burguesia? O crescimento da classe burguesa. Depois nós temos a ascensão dos reis, que também é o poder desses reis crescendo, e a crise da igreja e as revoltas populares. Então a igreja ela vai enfraquecendo esse poder que ela se tinha principalmente lá no período da Idade Média, né, que era muito agrupada com os senhores feudais. Então, olha, a burguesia, então houve um crescimento do comércio no final da Idade Média, principalmente no início do século, na metade do século XIV, 1400, e um outro fator também que vai contribuir são as cruzadas, né, que vai fortalecer a classe burguesa. Mas por quê? Porque as cruzadas, ela não tinha só o objetivo religioso, ela tinha objetivo também para atender a nobreza, a burguesia que queria expandir seu comércio, né, queria aumentar o seu lucro. Então ela vai se aliar a esse grupo das cruzadas que tinha um objetivo mais religioso de conquistar Jerusalém, né, e expulsar os muçulmanos e ter o controle de Jerusalém novamente. Mas só que isso vai possibilitar principalmente o que? O fortalecimento da classe burguesa. Ó, sua demanda histórica nessa transição para a Idade Moderna estava associada à unificação monetária, fiscal, territorial e administrativa. Quando se fala associada a isso daqui, gente, a gente tem que voltar lá na Idade Média, no feudalismo, e mostrar que não possuía essa unificação. O poder não estava centralizado na mão de uma única pessoa, tá? O poder estava centralizado na mão dos senhores feudais. Né? Não é nem centralizado, né? Descentralizado, porque cada feudo era autossuficiente, era independente. Então, cada senhor feudal tinha o seu próprio poder. Então, com esse apoio da burguesia aos reis, aos nobres reais, então esses reis vão fortalecendo e vão adquirindo poder. E para ocorrer tudo isso, essa unificação, tem que ter essa junção de burgueses e rei. Porque o rei sozinho não iria unificar, não iria comandar o poder novamente. A burguesia tinha interesse de ter o controle, de aumentar o seu lucro, mas para isso tinha que ocorrer uma unificação. E essa unificação ia o quê? Ter a unificação monetária, a unificação fiscal, você pagar apenas os impostos, porque lá no feudal você pagava impostos para vários feudos. Se você atravessasse um feudo, tá, que não te pertencia, então você pagava imposto. Atravessava outro, pagava imposto. Então os impostos eram muito caros. Então com a unificação territorial, formando-se os estados nacionais, então você vai ter que ter toda uma administração, como nós temos hoje. Hoje nós pagamos, temos a nossa própria moeda, unificada, que é o real. Então nós pagamos impostos para sustentar esse estado que nós habitamos. E o estado tem todo um órgão administrativo, tá? Como o nosso município também possui. Então tudo isso vai contribuir para a unificação, né, dos reis, o poder na mão dos reis, né, esse poder monarca absolutista. Ó, a seção dos reis, né, figura banalizada na infraestrutura, né, do feudalismo, né, na estrutura do feudalismo. Porque lá dentro do feudalismo era o quê? Como eu falei para vocês agora anteriormente, era descentralizada. Todo o poder era concentrado na mão do senhor feudal. Então passou nesse período a transição que projetaram possibilidade de centralização do poder para suprir a carência da aristocracia senhoriais do feudo. Como os senhores feudais foram enfraquecendo com aquelas revoltas que nós vimos anteriormente, as revoltas camponesas, a peste negra, que foi enfraquecendo essa estrutura feudal, então isso dá uma possibilidade a que os reis retornem ao poder. E para eles retornar esse poder, eles têm que ter ajuda. Eles têm que ter uma aliança. E essa aliança eles vão encontrar na mão de quem? Dos senhores
desculpa, dos senhores não, da classe burguesa, que tem um outro interesse por trás, que é aumentar o seu capital e ter liberdade econômica. Um outro fator foi a crise da igreja, né, e as revoltas populares. Então, o discurso teocêntrico, né, que Deus é o centro de tudo, né, perdia a força imaginária coletiva no terceiro estado. Tá? Então, ou seja, ele não conseguia mais ter esse domínio sobre o terceiro estado, que era o povão, os camponeses, os pequenos, os artesãos. Então, vem as condutas imorais, né, o abuso do poder do clero, né, constatava-se com a grave crise social. Então, ou seja, então tudo que a igreja pregava, né, que Deus é o centro de tudo, mas ela fazia tudo o contrário. Né? Então, existia abuso, né, dentro da igreja católica, e o terceiro estado, que era o povão, foi desacreditando nisso. Então, eles não acreditavam mais nessa força, né, que a igreja católica passava. Então, aí vem o enfraquecimento também da igreja, né, católica. Então, isso facilitou que o rei obtesse todo o poder. Então, era preciso reprimir os levantes e rearranjar o discurso ideológico na autoridade em diversos setores. E essa autoridade que vai fazer tudo isso, que vai, né, fazer esse curso ideológico, é quem? É o rei. Então eles veem o rei como um levante para a modificação social. E esse levante, modificação social, vai ter um apoio, uma aliança de quem? Da classe burguesa. Olha, aqui é a nova estrutura social com absolutismo, né? E o conceito. Então, olha, proteção mais privilégios e poder. Então aqui, aqui é uma estrutura ainda lá do feudalismo. Olha. Aqui os senhores feudais davam proteção em troca de privilégios. Então, nobres feudais, que são os senhores feudais. Então, quem detinha o poder todo eram os senhores feudais. Tá? Agora, com a nova estrutura, olha, unificação que vai surgir, mais o mercantilismo. Então, ou seja, rei com aliança de quem? Vai fazer uma aliança, aliar com quem? A burguesia. E essa burguesia, ela vai dar ajuda para quem? Para o rei. Através de quê? Empréstimos mais impostos. E aqui a unificação mais o mercantilismo. O que é esse mercantilismo? A política econômica que surgiu dentro do absolutismo. Então aqui o rei, ele vai começar a passar a ser o quê? O centro. Então por isso que é absolutismo. Ele vai governar sozinho. Então, ou seja, a forma de governo baseada na centralização política, monarca, na unificação territorial, na qual a vontade pessoal do soberano é determinada para a organização da sociedade. Então aqui, com o apoio da burguesia, o rei ele começa a centralizar o poder. E isso acontece por quê? Por causa do enfraquecimento do poder dos senhores feudais, né? Que eram os nobres feudais. Então aí vem a definição do poder absolutista, né? Da monarquia absolutista. O que quer dizer? Todo o poder centralizado na mão de uma figura monarca, que é quem? O rei. Então o rei é que vai centralizar todo o poder. Para que esse rei centralizasse esse poder, ele vai contar com a ajuda de quem? Da burguesia. Tá? Não pode esquecer disso. Quais características gerais dessa monarquia? Né? A monarquia absolutista. Centralização política, a hereditariedade do poder, a unidade monetária, a unidade fiscal, a unidade jurídica, a unidade territorial. Então, ou seja, isso são características gerais do absolutismo. Então, tudo isso vai ser, olha, poder político, tudo vai ser centralizado na mão de quem? Do rei. Se o rei morrer, se ele tiver filho, o poder vai passar para o seu filho. Então, unidade monetária, então vai passar a existir apenas uma única moeda. E lá na Idade Média, né, existia várias moedas. Então, não era unidade única monetária. Então, cada feudo cunhava, né, a sua própria moeda. Então, imposto vai ser único. Cada nação, no seu território, né, nas suas fronteiras, vão pagar um único imposto.
unidade jurídica, cada estado vai obter suas próprias leis, a unidade territorial, onde vai ter limites, fronteiras, tudo para formar a sua unidade. A manutenção dos privilégios de nascimento vai continuar, a manutenção da sociedade estamental também irá continuar, a formação das cortes, né, também vai continuar, o exército nacional permanente para defender o território vai ser formado, uma economia chamada mercantilista também e forte ideologia para justificar esse poder monárquico, como Maquiavel, que vai escrever O Príncipe, para caracterizar esse poder monárquico, Hobbes, que vai escrever o livro Leviatã, e Bodin-Bossuet, que vai também escrever o seu livro Direito Divino dos Reis. Então, para justificar o poder dessa monarquia absolutista, então nós vamos ver essa ideologia que surgiram. Tá, olha. Apesar da importância imediata da unificação, profissionalização do exército, né, da intervenção na economia, especialmente sobre as atividades mercantil da burguesia, foi muito comum durante o século XV e XVII o uso por parte das monarquias nacionais, né, de forte ideologia para justificar o poder dos reis. Então, ou seja, eles vão utilizar essas obras que vão ser escritas por esses filósofos para justificar o porquê que esses reis têm o poder absolutista. Então tem aqui, ó, Maquiavel, que vai escrever O Príncipe, onde vai dizer que os fins justificam os meios. O que quer dizer? Maquiavel afirmava a necessidade de governar com equilíbrio, para se impor como fundamental, né, a felicidade da nação, do povo, e não permitir limites para a afirmação do seu poder. Então ele vai dizer que para a felicidade da nação tem que haver um equilíbrio. Esse equilíbrio tem que ocorrer principalmente, ele vai dizer o seguinte, para que essa felicidade continue, para que a nação seja, vamos dizer assim, uma nação, não é nem unificada, mas uma nação que tem limite, que há obediência, que não tem vandalismo, que não tem rapinagem, que é roubo. Então ele vai mostrar que os fins justificam os meios. Que o rei ele pode até matar para manter essa sociedade em ordem. Tanto que vai dizer que a vontade da nação não é a soma dos interesses individuais do seu povo. Tá? E Maquiavel expressa que o poder tem uma ética própria, voltada para a manutenção do equilíbrio. Então, para manter o equilíbrio, a paz, tudo, o rei ele pode até matar, mas que não pode deixar o Estado virar uma bagunça, uma desordem. Então, para manter esse equilíbrio, então você não tem que ver só a vontade do povo, né? A vontade individual de cada um. Ele tem que ver a vontade da nação. Então, o rei vai atender essa vontade não individual, mas da nação como um todo. E para isso, o fim vai justificar o meio que ele vai utilizar, desse poder absolutista que ele vai ter. Olha, vem aí Robson, ele vai, quando ele escreve o Leviatã, olha, o homem é o lobo do próprio homem. O que quer dizer isso? Em sua obra intitulada Leviatã, né, datada de 1651, que é o século XVII, Hobbes rompeu com o secular, a relação entre política e religiosidade, né, e buscou justificar a necessidade da existência do Estado. Por que ele fala que nessa obra, quando ele escreve, que o homem vivia como se fosse lobo, ele vai devorar até o próprio homem para ele sobreviver, porque não tinha leis, não tinha norma, não tinha nada. E para ele justificar esse controle, né, da sociedade, para manter a necessidade do povo, ele vai dizer o seguinte, que então tem que haver um Estado. E esse Estado deve ser absolutista, mediante a desvalorização da natureza humana, isto é, só o poder real poderia dar ordem à sociedade e evitar o caos que naturalmente o homem busca, senão limitar a sua liberdade. Então ele vai dizer que só um Estado forte, centralizado, na mão, com leis, com regra, é que vai limitar essa liberdade do homem. Tá? Que esse homem que era devorador do próprio homem, né? Que poderia destruir o próprio homem. Tá? Sem a presença desse Estado forte, né, dentro atuando, as individualidades inviabilizariam
a convivência social. Então ninguém respeitaria um ao outro. Então ele vai dizer que só o Estado para colocar limite. Então por isso que vem esse rei com poder absolutista, porque aí o Estado vai limitar a liberdade individual de cada um. Então aí sim esse homem poderia conviver dentro da sociedade, mas respeitando o quê? Leis que o Estado vai impor ao indivíduo, tá? Olha, aqui é só uma, olha, Hobbes, o homem, o lobo do próprio homem, quando ele escreve a obra dele. Aqui é a ideologia, né, de Bossuet, né, que o poder do rei na terra representava o poder de Deus no céu, né? Quem voltasse contra o rei na terra voltava-se contra o Deus no céu. Então ele vai dizer que todos deveriam respeitar esse poder absolutista do rei, né? Se não respeitasse, não estaria respeitando a Deus. Então ele afirmava que o rei emanava o poder de Deus e que, portanto, não se submeter às suas decisões, antes de tudo, era um erro. Tá? Estaria contra a vontade divina. Então, olha, os franceses estavam transferindo discursos para confirmar o poder do rei. Tá? Então, vários reis, como o rei da França, utilizou isso, como Luís, né, XIV, se não me engano, Luís XVI, utilizou essa frase para mostrar que o poder dele era um poder divino dado por Deus e que todos tinham que respeitar. Tá? Então, olha, o que nós vimos agora são as ideologias para legitimar o poder dos reis. Por que esses reis tinham esse poder absolutista? Então, Maquiavel vai dizer que para ter o equilíbrio dentro da sociedade, que o rei poderia até matar, que os fins justificavam o meio que ele utilizava. E Hobbes vai dizer que o homem vivia num estado de caos, não tinha ordem, não tinha nada. E que esse homem poderia devorar o próprio homem, porque não tinha, né, não tinha, assim, vamos dizer assim, a ordem do Estado, então era uma liberdade excessiva. E que para acabar com tudo isso tinha que ter um Estado centralizador, onde esse homem iria cumprir ordens, normas. E aqui é o poder divino, né, que todos deveriam respeitar o poder, o poder dos reis, porque estaria respeitando o poder divino. E dentro desse absolutismo nós tínhamos uma política econômica chamada mercantilista, tá? Que era era um conjunto de medidas econômicas que garantia a regulação dos estados nacionais absolutistas, principalmente sobre a atividade praticada pela burguesia durante a Idade Moderna, do século XV ao século XVIII. Porque aqui vai mostrar que o Estado Nacional ele garantia recursos para sustentar as cortes, o exército e os privilégios do nascimento, mas que o Estado ele interferia na economia, tá? Apesar do mercantilismo voltar-se para toda a atividade econômica dos Estados nacionais, a sua maior incidência estava nas atividades provenientes nas colônias, porque, ou seja, as atividades mais envolvidas estavam na colônia conquistada pela nação. Por exemplo, quando Portugal colonizou o Brasil, a economia ainda era mercantilista. Então, o que eles levaram do nosso país para manter o seu estado lá? Portugal, ouro, né, exploração de metais preciosos. Aqui, olha, tem algumas características, né, princípio mercantilista dessa economia. Olha. O metalismo, porque eles acreditavam que o Estado só seria forte, poderoso, se acumulasse metais. Então foi uma política econômica desenvolvida por Portugal, pela Espanha, né, na época da colonização. O outro é o colonialismo, né, a expansão colonial, o domínio, né, desses estados sobre outros países. E o comercialismo, que é o controle, o comércio, o desenvolvimento do comércio, feito por essa política mercantilista. O intervencionismo, né, o protecionismo, né, o que o governo poderia intervir na economia, né, proteger o seu produto, né, produzido. Um exemplo clássico, olha, se aqui eu tenho uma indústria no Brasil de automóvel, né, ou que seja eletrodoméstico, e aqui há uma produção aqui, olha, na Inglaterra, e esse produto, para ele não ser vendido mais barato no Brasil,
então ele vai pagar um imposto maior e vai ser valorizado que o produto nacional, para que as pessoas consumam o produto feito no seu próprio país. Então esse era um tipo de política intervencionista. Olha, o monopólio, né, do pacto colonial. Por exemplo, quando o Brasil colonizou Portugal, quem poderia vender para o Brasil? Só os portugueses. Então isso quer dizer o quê? Que tinha um pacto colonial. A colônia só poderia comprar da metrópole. A metrópole só poderia, olha, e a metrópole é quem abastecia a colônia. Não poderia outro país entrar dentro desse território. Aí vem a teoria da balança comercial favorável, né? Olha, mais exportação do que importação, tá? Você exportar mais e importar menos. Isso é a balança. Isso aqui são características de quê? Do mercantilismo. Agora, olha, a economia mercantilista, tá? Então, olha, a história do mercantilismo teve assim como a história do absolutismo monárquico, de muitas variações. Vem o metalismo, o bulionismo, foi a prática principal durante o século XVI e XVII, onde as potências das colônias ibéricas, como a Europa, eu disse para vocês, as mais ricas do período, atrelava-se, então, porque acreditava que só o metalismo poderia pôr a nação forte, poderosa. Aí vem atrelado ao metalismo outras práticas comercialistas, como a venda de especiarias, né, o tráfico internacional de escravos. Então, tudo isso foi política mercantilista que acompanhou todo o período do absolutismo. Por volta do século XVII, então já vem o industrialismo, né, principalmente desenvolvido pela Inglaterra, pela França, o crescimento industrial, que é o courbertismo. Então, tudo isso são práticas do mercantilismo. Aqui é, olha, economia mercantilismo. Aqui é um esquema para vocês saberem, um esquema didático. Olha. Mercantilismo, tá aqui, olha. Como que ele surgiu, primeiro vocês têm que ver que vai surgir com a formação dos estados absolutistas. Aí vem, olha, apoio aos órgãos e aos negócios da burguesia, né? Porque lembra que o Estado absolutista ele vai dar certo quando o rei vai fazer uma aliança com quem? Com a burguesia. Aí vem o Estado, sustenta os nobres, pagando ali o que? Renda. Aí vem a formação da política mercantilista. Meios, objetivo, barreiras alfandegárias, estimula a expansão marítima e colonial, aumenta a população, incentiva a manutenção nacional. Aí vem, olha, objetivo, reforçar o poder do Estado, vem o metalismo, aí vem a busca da balança comercial favorável. Ó, casos específicos, né, como a Inglaterra, ou seja, o caso fora parte. Por exemplo, ó, a sociedade feudal era uma estrutura hierárquica, né? Alguns eram senhores, outros seus servidores. Numa peça teatral da época, um personagem indagava: quem és o homem? Sou um servidor, porém não tenho senhor, ou cavaleiro. Como pode ser isso? Retrucava o personagem. Então, no século XVI, sociedade rural inglesa, até então relativamente estática, estava se desagregando, né? Estava, né, se separando. A Inglaterra ela foi basicamente bem diferente, né? Porque principalmente quando vem o surgimento das manufaturas, vem a questão da igreja, né? Vem, olha, a Inglaterra se vê obrigado a ser, né, desatrelar da igreja católica, formar uma outra religião que é o anglicanismo. Vem a formação dos enclosures, né? Que quer dizer confiscar as terras dos camponeses para desenvolver a produtividade, principalmente a criação de ovelha. Então, mas isso é um caso à parte em relação às outras nações que desenvolveram o mercantilismo. Ó, caso específico, né? Ó, aqui é caso específico, aqui também na França é outro, né? Existe dúvida em torno de caracterização do Estado absoluto francês na época de Luís XIV. Ó, empenho do rei em associar a França aos tempos modernos, promovendo o progresso e transformando o país em modelo de civilização. Tá? Então, ou seja, aqui é que a França ela vai construir o Palácio de Versalhes, que é o símbolo do luxo da corte francesa.
para mostrar que a França estava progredindo, estava se modernizando, né? Então isso é um caso específico também. O outro fator, olha, porém, veja a tradição na autoridade absolutista, né? Olha, no século XVIII, 97% da população francesa era do terceiro estado, quer dizer o que? Pobres. Aqui a Bastilha era o centro do poder do francês. Quando você for estudar a Revolução Francesa, vocês vão entender melhor isso daqui. A Bastilha era o símbolo da força da monarquia, né, da desigualdade estamental da França absolutista. E aqui é os casos específicos entre Portugal e França, que é o período do século XV, da colonização, né, das rotas comerciais, como a rota marítima portuguesa, rota marítima espanhola, né, que são casos à parte. Né? A expansão marítima dos Estados Ibéricos. Qual é o Estados Ibéricos? Portugal e Espanha. Então, ou seja, ele em busca de quê? De riqueza, nas especiarias. E com isso chega-se ao novo mundo, que é a América. Né? Ó, caso específico ainda França e Portugal, ou Espanha e Portugal, que vem aqui, ó, a Inquisição da Pedagogia do Medo, utilização da Inquisição da Igreja Católica. Ó, além de muitas colônias, essa monarquia absolutista era marcada pela forte influência da Igreja Católica, é o caso de Portugal, né, e da Espanha. Aqui a catequese jesuíta na colonização do Brasil, conquistar mais fiéis, e para isso vocês vão catequizar os índios. E isso aconteceu por quê? É só você lembrar da aula sobre a reforma e a contra-reforma, né, que eles vão, né, fazer a contra-reforma, e essa contra-reforma ela vem principalmente para os novos continentes, o novo mundo que eles diziam, para conquistar fiéis para a Igreja Católica, ok? Aqui é só aprimorando o conhecimento, eu até falei para vocês copiar no caderno, responder, tá? Olha, explica um aspecto político-militar próprio do Estado moderno, cuja ausência contribui para a catástrofe. Ai, meu Deus, que é isso, Luiz de Castro? Que horror! A catástrofe, né, demográfica ocorrida na Germânia, né, no século XVII. Qual a relação que isso tem para o surgimento, né, desse Estado moderno, desse poder centralizado na mão do rei? Apresente um processo socioeconômico, né, que tenha contribuído para a desagregação. Né? O que ocorreu? Então você pode ler isso daqui. Lembra bem dessa parte aqui, olha, que eu falei para vocês agora, o que ocorreu na Inglaterra, tá? É isso daqui, ó, viu? Ó, lembra disso aqui que vocês vão conseguir responder a questão, ok? Agora, olha, aqui descreva a conjuntura política da Inglaterra em meados do século XVII e ponte duas características da teoria do Estado formulador por Robespierre, né, que é lá a questão lá do Leviatã. Então vocês vão ler e vão colocar o que o Robespierre falava sobre o Estado, como que ele pensava o homem como um ser que não tinha limite, que tinha liberdade excessiva. Então é só você voltar nessa parte para você responder. E aqui indique a política econômica desenvolvida pelos países ibéricos no contexto da expansão europeia do século XVI. Lembra lá do Sobólio? Lá sobre a Espanha e Portugal, o que eles faziam, né? O que eles fizeram? Conquistar as especiarias, as grandes navegações, né? Vem essa parte aí que vocês responder por esse lado. Ó, analisa a presença de comerciantes portugueses aos territórios coloniais espanhóis em relação à mão de obra do século XV, XVI, XVII, que é o período da escravidão, né? O trabalho escravo, o trabalho indígena. É nesse contexto que vocês vão responder, tá? Lembra que nós falamos aqui anteriormente dos casos específicos, tá bom? E uma boa tarde, boa noite, não sei que hora que vocês vão ver esse vídeo. Responde a atividade, manda pelo zap, tá? Copia no caderno, manda pelo zap, tá? Ou manda pelo e-mail, tá? Também. E vou colocar também atividade no formulário para você responder sobre o assunto, ok? Uma boa tarde para vocês e boa aula. Qualquer dúvida, entre em contato no zap, pergunta, vai lá no PV ou se não, manda em grupo a pergunta, ok? Que eu respondo para vocês. Tá? Faz a parte de vocês, tá bom? Estuda.